Pai, gente, como é que vocês estão? Depois de muito tempo, nós estamos voltando com o Devocional com Salmos e hoje é o Salmo 49. Existe uma mentira que ricos e pobres acreditam nela simultaneamente, que o Salmo 49 tem a capacidade de nos dar uma visão ampla sobre esse assunto. Como você sabe, eu leio o Salmo e depois de ler eu explico as reflexões que tem nele. Então, se você é novo por aqui, cara, não conhece o nosso perfil, tem aí uma playlist já com 48 salmos feitos do zero para você ser edificado, porque eu tenho certeza que isso aqui não é apenas uma devoção cega. Pelo contrário, isso aqui é o meio que nós temos para apertarmos ainda mais a relação que temos com Deus, estreitarmos ainda mais a relação que temos com Deus e dedicar o nosso tempo ao Senhor, pelo menos pelo período da manhã, ou à noite, ou de tarde. Ter um período para o Senhor é o mais importante. Então, em Salmo 49, verso 1 e 2, diz assim: ouçam todos os habitantes da terra, prestem atenção, todos vocês ricos e pobres, todos juntos ouçam agora. Eu fico sempre me perguntando, ou pelo menos me perguntava e falava com Deus, muitas vezes a fortuna de alguém, ou a riqueza, os bens materiais, dão a esse indivíduo a capacidade de ter mais instrução do que pessoas que não têm a capacidade de pagar uma boa escola, pagar bons professores, pagar bons professores que prestam cursos extracurriculares. E muitas vezes eu percebo que existe uma deficiência nessa parte dessas pessoas. Elas não conseguem compreender alguns temas que são complicados. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus, de forma alguma, Ele encontra o nosso entendimento como algo limitante para poder nos salvar. Ele salva pessoas inteligentes demais, leigas demais, sofisticadas demais, coloquiais demais. Nosso Deus vai além da nossa capacidade, da nossa psique. Ele fala com todos, indiscriminadamente. A raiz da sua chamada é para seres humanos que estejam dispostos a ouvi-lo. E isso está para além da capacidade intelectual que você possui. Às vezes nós achamos que o indivíduo é muito simples, não tem a capacidade de entender aquilo que Deus tem para ele. E na verdade o próprio Jesus, nosso Deus, o mais sábio de todos os tempos, disse que grandes profundidades e tesouros do conhecimento Deus vedou aos sábios e aos entendidos e revelou para os seus pequeninos, homens simples de coração. E uma das coisas que esse salmo traz é o que é que de fato Deus quer comunicar a todos indiscriminadamente, ao ponto de fazer entendido no coração dos homens essa matéria. O que é que Deus quer dizer? Qual é a verdade que de fato Ele quer comunicar? Ele não chama apenas estudiosos, religiosos. Ele não chama quem já prosperou ou quem está com dificuldade. A voz de Deus, ela alcança igualmente pessoas que são ricas, os pobres, simples, sábios. A palavra de Deus é dada, emanada para todos no mesmo nível, porque todos nós, irmãos, temos uma necessidade em nosso coração. Todos nós dependemos de Deus. O que é que Deus quer comunicar para a gente? Salmo 49, do verso 3 ao 12, diz assim: exponho com clareza a sabedoria a vocês, minha percepção sobre a vida, pois meu ouvido está afinado com as palavras dos sábios. Resolvi o enigma da vida com a ajuda de uma harpa. Deixa eu pegar uma luz aqui, vai ficar mais fácil para eu ler, fica melhor ainda. Com auxílio de uma harpa, porque eu recearia os tempos difíceis, o cerco da maldade do inimigo ou as agressões dos homens violentos, a humilhação imposta pelos ricos arrogantes. Sejamos realistas. Não existe quem possa pagar o seu resgate. Ninguém consegue se libertar por esforço próprio. O preço de um resgate está além das nossas condições. Não há pagamento que garanta a vida para sempre, nem seguro contra a sepultura. Todos sabem
que os mais brilhantes morrem e perecem assim como os tolos insensatos. Suas façanhas ficam para trás e eles se mudam para o novo lar, o caixão. O cemitério agora é seu endereço permanente. Apesar de que dão nome às ruas e às cidades depois de morrer, não somos imortais. Não duramos para sempre. Como os animais, envelhecemos e ficamos fracos e morremos. Linkando com aquilo que eu disse na primeira parte, essa reflexão do verso 3 ao verso 12 fala de uma verdade que nós não podemos mudar. Quantos homens de Deus tiveram que sepultar pessoas que amavam? A Bíblia fala que é melhor a gente estar em um velório do que estar em festa. Geralmente existem lugares que nós queremos evitar com frequência e um deles é o velório. Fala a verdade, nós não queremos estar ali. Nós estamos ali sepultando alguém que nós amamos. Mas para o salmista, o desconforto de estar em um velório compensa quando você faz o balanço. E o balanço é uma reflexão que você daqui a uns dias estará naquele lugar. Você daqui a uns dias estará no caixão. E essa verdade, seja ela qual for, ou melhor, seja ele quem for, se é o rico bilionário, se é o pobre mesquinho, se é o... Cara, você vai estar ali também. Um dia o seu fôlego vai acabar. E o Senhor está dizendo, vocês não têm capacidade de fugir disso. Porque vocês não podem pagar o resgate da alma de vocês. O seu recurso não vai até ali. Você não consegue arcar com a despesa da sua salvação. Tem um texto que diz, e eu acho muito bonito, que para Deus uma alma vale mais do que o mundo todo. É como se nós saíssemos garimpando as minas de diamante, pegássemos todos os ouros das alianças feitas pelos homens, pegássemos as gemas, as pedras preciosas, os reais, os dólares, os euros, os ienes, pegássemos todo o recurso que existe na terra e colocássemos na frente do nosso Deus e falássemos assim, Deus está aqui, está pago a minha salvação, está pago o meu perdão, a minha redenção. Deus, ele iria olhar para aquilo, creio eu, falar, rapaz, você trouxe tudo o que o mundo pode oferecer em questão de riqueza, mas não dá, ainda é insuficiente. É insuficiente. Essa palavra que Deus diz a todos indiscriminadamente, vocês não podem se salvar. Muitas vezes nós ficamos agoniados por essa palavra, porque ela choca com a nossa realidade. Porque uma das coisas que nós queremos enquanto estamos vivendo é viver tão poderosamente ao ponto de se esquecer que um dia vamos morrer também. Mas Deus, ele não quer nos dar um analgésico somente, pelo contrário, ele não quer utilizar os analgésicos das riquezas, das posses, do poder, do prestígio, para esquecer que somos mortais, fisicamente falando, obviamente. Uma das coisas que você percebe quando você conversa com pessoas que têm muito recurso é que existe uma grande expectativa para o futuro. Existe uma grande expectativa para o futuro ao ponto de negligenciar o presente. Ele fala que vai fazer, fala que vai acontecer, e você percebe que muitas vezes ele negligencia os meios para justificar os fins, e de repente vem alguém e fala assim, poxa cara, você é mortal também. Você precisa de alguém para pagar a sua conta. E se não for Jesus, irmão, se não for Deus, não dá. Você precisa de alguém para pagar a sua conta. Quem pode resolver esse problema, irmão? Fala para mim a verdade, que está tão completamente fora do nosso alcance. Isto é o que acontece aos que vivem apenas o agora, que olham apenas para si. A morte os arrebata como ovelhas, e eles vão direto para o além. Desaparecem pela goela da sepultura, eles definham até sumir. Nada resta além de uma lápide no cemitério. Mas Deus, isso que é bonito, mas Deus me resgata das garras da morte. Ele estende o braço e me segura. Aqueles que vivem somente no agora, que
não tem a capacidade de transcendência, que não crê para além do hoje, que acredita que vale a pena negociar tudo pelo hoje, o prazer pelo hoje, a eternidade pelo hoje, o casamento pelo agora, pela oportunidade. Essas pessoas são arrebatadas, elas descem na goela da sepultura. E para o salmista isso é um desperdício de existência. Na verdade, utilize do seu dia para enxergar que existe um Deus disposto a salvar você das profundezas de onde você se enfiou sozinho. Irmão, o nosso Deus tem cacique, tem cacife para poder pagar a nossa conta. Então não se impressione com os que enriquecem e juntam fama e fortuna. Eles não vão levar nada disso. A fama e a fortuna são deixadas para trás quando pensam que chegaram ao auge. Depois de receber todas as honrarias, eles são recolhidos ao jazigo da família. Nunca mais verão a luz do sol. Não somos imortais, não duramos para sempre. Como os animais, envelhecemos e ficamos fracos e morremos. Esse salmo, ele é uma crítica poderosa a pessoas que estão anestesiadas pela busca da fama, da riqueza, e que você busque isso mesmo, e que você prospere de verdade, mas que isso não seja o final de nada da sua vida, que isso seja apenas um meio por onde você passa, porque a sua visão está focada no autor e consumador da fé. Ricos e pobres caem nesse engodo. Ricos anestesiados pela glória e pelo poder, pobres pelo anseio, pela glória e pelo poder. Mas a realidade é confrontante. Se não há ninguém para pagar a sua conta será cobrada de você. E eu vou te falar uma coisa, irmão, o seu saldo ele continua sendo insuficiente. Não dá para viver longe do nosso Deus, não dá. Queria orar com você para a gente encerrar esse salmo. Se você chegou até o final, acredito que sim, você não ia assistir só um pedacinho e parar. Deixa sua curtida aí, cara, manda esse salmo para alguém. Salmo 49 tem uma lição muito bonita e deve ser compartilhada com o maior número de pessoas possíveis. E eu queria abençoar a sua vida com oração. Vamos lá, feche seus olhos. Se você está dirigindo, pelo amor de Deus, cara, não vai fechar os seus olhos dirigindo não, mas você que pode, feche seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa luz que o Senhor nos deu. Que essa pessoa que está assistindo essa gravação desse devocional durante a manhã, a noite, tarde, não importa, no momento em que ela reserva um tempo para o Senhor, que essa pessoa possa, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, sentir paz no coração e confiar os caminhos ao Senhor que pode fazer todas as coisas. Jesus, revista essa pessoa de bênçãos. Venha tirar do caminho dessas pessoas, Pai, agonias, frustrações desnecessárias. Que o Senhor possa nos proteger. Abençoe, Pai, poderosamente a vida dessas pessoas que estão aqui comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Até o próximo salmo, se Deus quiser, em breve. Não fique distante demais para não perder aquilo que Deus está fazendo. Um abraço.